banda defuma o seu conga. Muito boa noite, amigos da Rádio Umbandeiros. Eu sou o Maurício Dogum e estamos mais uma vez com o Umbandeiros Responde. O Umbandeiros Responde de hoje está com algumas novidades, alguns assuntos novos. Por exemplo, vamos falar sobre eguns, vamos falar também sobre obsessores, tá bom? São as perguntas que chegaram no dia de hoje. E um tema bem comentado nos últimos dias, né? Está em voga esse assunto sobre obsessores e tudo. E nós vamos falar de uma ferramenta, né? Sobre o Contregon, né? Primeira pergunta, então, sobre esse assunto é do Renato Souza Dias, que faz uma pergunta, ele pergunta sobre a utilização dos Contregons, né? Qual é a utilização correta dos Contregons, enfim. Vamos falar um pouquinho aqui pro Renato, ok? Então tá, vamos começar então por essa pergunta. Bom, originalmente eu vou dizer para você que o Contregon ele é utilizado nas casas de candomblé, né? Que se costuma delegar o uso desse Contregon a filhos que estejam em obrigação de cabeça, como por exemplo o buri, e deve-se continuar usando, né, no caso, um tempo estipulado pelo guia ou pelo pai da casa. É um instrumento que serve para usar quando estiver em lugares como cemitérios, hospitais, hospícios, presídios, delegacias e bares, tá? O Contregun, na verdade, ele é um traçado de palha que ele veio para o Brasil através das religiões afrodescendentes. Geralmente ele é usado nas nações de candomblé, como eu falei, né? Ou no nosso caso, como por exemplo, a nossa casa é de candomblé e de caboclo, ligada ao candomblé. Ele serve como proteção para os espíritos desencarnados que atuam no baixo astral, né? Na desordem ou espíritos zombeteiros, né, propriamente dito. Esse traçado ele pode ser posto no braço, né? E há também aí algumas discordâncias sobre a utilização dele e os locais que eles devem ser utilizados, tá? Alguns alegam, inclusive até de maneira errada, né, que ele pode ser usado nas pernas ou nas cinturas, mas isso é um erro, né? Porque o Contregun, esse traçado, ele deve ser utilizado nos braços, né? Em que se usa, né? Ele se usa no braço. Nas pernas tem um outro nome, né? Que assim como se usa na cintura também tem um outro nome. Nas pernas, por exemplo, eu sei que se usa o pachorô, né? Que se chama. E também pertence ao baloaê. Porém, ele é de a utilização diferente porque ele é utilizado na perna e ele possui alguns guizos, né? E até dizem que através desse barulho se espanta os eguns. E o que se usa na cintura é para representar o cordão umbilical, né? Tipo, uma ligação entre o iniciado e o orixá. Mas eu não vou me aprofundar nesse assunto, até porque eu desconheço, né? Eu posso falar um pouco do Contregum, porque é a utilização de nossa casa. E aí, assim, os demais utilidades eu já desconheço, não posso lhe afirmar nada, tá? Só, porém, também é preciso lembrar o seguinte: quando você estiver usando esse traçado, esse Contregum, você não pode fazer uso de bebidas alcoólicas, né? Ato sexual também deve se abster de ato sexual, não pode fazer sexo, não pode participar de briga ou de qualquer ato negativo que atraia ou atue contra um preceito ritual ou espiritual, né? O importante, né, é que ninguém está livre de energias negativas, nem médium ou não. Por isso, os zeladores, os ogãs, os equedes, as autoridades de santo usam esse Contregum, né? O Contregum normalmente é um instrumento ligado diretamente ao baloaê, como eu falei no início. Seja pela palha da costa, né, que é o ponto de força do orixá, quanto pela influência de afastar os desencarnados, as almas.
como a gente pode tratá-lo também como um amuleto contra a feitiçaria, em algumas casas esse amuleto é ligado ainda a orixás como Euá, Obá, Iansã e Ogum, pois também cumprem um papel junto à palha o afastamento das energias negativas, né? Então, na nossa casa, por exemplo, no Ielê Axé Caboclos da Mata, nós ligamos esse instrumento, esse traçado ao Ogum, né? Agora, tem um mito ao redor da utilização do Contregum, né? Inclusive o Renato que pergunta aqui se é verdade que o Contregum ele afasta as entidades de esquerda, né? Como Exus, Pombagiras, Mirins, Malandros, a vibração de esquerda, né? E eu afirmo aqui para você, Renato, que não afasta, tá? Nós temos que desmistificar algumas coisas na religião de achar que o Exu, a linha de esquerda, é um espírito trevoso, né? Longe disso, muito longe disso. Os Exus, a linha de esquerda, os malandros, os mirins, eles são espíritos de luz que trabalham para o bem dentro da nossa sagrada e querida Umbanda. E não é por causa disso que eles vão deixar de se aproximar por causa de um Contregum. Até eu digo assim, ó, Contregum, a utilização dele, às vezes, é útil até para aquele médium que está com um pouquinho de dificuldade de incorporar o seu guia de luz, né? Ele até pode ajudar a auxiliar nesse momento da incorporação, tá bom? Mas também vou pedir para você o seguinte, não saiam aí à torta e direito comprando o Contregum na ervanária, querendo usar, né? Isso tem que ter um preceito ritualístico fundamentado e sob orientação de um dirigente, ok? A outra pergunta que vem aqui do Ayrton é se existem e quais são os tipos de obsessores, né? Os obsessores, eu divido eles em 3 grupos, né? Que daí seriam os sofredores, que são aqueles espíritos que estão vagando aí, até meio sem rumo, sem muita noção, que acabam chegando, se aproximando das pessoas devido a buscar algumas energias, né? Por exemplo, bebida, fumo, há outros hábitos ruins, né? E esses espíritos sentem essa vibração que eles estão necessitando e acabam se aproximando dessas pessoas, né? E aí nós temos um outro grau um pouquinho maior de obsessão, que daí sim eu chamo de obsessores. São aqueles que se fixam a nossa aura do médium ou do consulente, enfim, das pessoas, para realmente, de certa forma, vampirizar e buscar ali aquela energia, atrapalhando, né, a pessoa que está sendo obsediada. E aí nós temos um terceiro nível de obsessão, que são os obsessores trevosos, né? Aqui eu costumo chamar de magos negros. São aqueles que manipulam as ferramentas do astral inferior, né? Os aparelhos trevosos, né? Que têm uma influência mais negativa, né? Aqui realmente é perigoso, um tipo de ação bem perigosa, bem complexa, né? É preciso um trabalho de desobsessão, até de apometria muito profundo para se livrar dessa ação dos espíritos trevosos, né? Ali nessa camada dos trevosos existem aqueles comandantes das trevas que manipulam verdadeiras hordas, né, de obsessores para fazer o mal das pessoas, né? Então, mas para você ficar sabendo um pouquinho mais sobre o que são os obsessores, eu recomendo o vídeo do canal Umbande Boa, tá? Eu vou deixar depois na descrição o nome do canal, Umbande Boa, tá? Falando sobre obsessor. Até lá no nosso Facebook eu compartilhei o vídeo, você pode olhar lá facebook.com/umbandeiros, você vai achar o vídeo do Umbande Boa falando sobre obsessores, tá? Eu espero ter ajudado vocês, ter tirado as dúvidas do Renato e do Ayrton. Qualquer dúvida, sugestão, você pode deixar no nosso e-mail radioumbandeiros@gmail.com, no Facebook, nossa página facebook.com/umbandeiros e também aí nos comentários do vídeo no youtube.com/umbandeiros. Peço que você
Deixe seus comentários, suas dúvidas, sugestões para os próximos programas, ok? Forte abraço para vocês. Meu nome é Maurício Dogum e despeço aqui de vocês com mais esse Umbandeiros Responde.